Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Para mim é um motivo de alegria estar aqui conhecendo esse trabalho. Nossa irmã Áurea a gente já conhece de longas datas, mas vocês eu estou conhecendo agora. Os irmãos já me conheciam? Aleluia. Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Eu quero ler o versículo 15. Eu leio, quero pedir para os irmãos repetirem depois o versículo 15. O versículo 15 diz assim: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. A igreja repete: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Amém? Podem sentar. Louvado seja Deus. Amados, eu estava a falar com Deus ontem e Deus encheu meu coração. Eu estava querendo vir para cá, dar um glória com os irmãos, rever a nossa pastora, e Deus encheu meu coração caso eu tivesse uma oportunidade para falar. E Deus falou ao meu coração sobre peregrinação. E é interessante que esse texto que lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, Davi já havia no capítulo 23 de 1 Crônicas coroado Salomão como seu sucessor. Salomão já era rei em exercício, mas Davi ainda não havia morrido. Ele era rei de honra e ele estava dando as suas últimas instruções para Salomão. E dentro dessas últimas instruções, parece que quando vamos chegando à idade, vamos ficando mais velhos, nós começamos a refletir nas coisas. De fato, a sabedoria está com a pessoa de idade, porque ela já passou por muita coisa. E Davi então diz ao seu filho Salomão: ó Salomão, a verdade é que nós somos peregrinos, como os nossos pais. Então ele remeteu lá atrás, lembrando dos seus pais, de como surgiu a nação de Israel, de onde surgiu a nação de Israel. Davi era um leitor, conhecedor da palavra, e ele sabia da sua origem, e a sua origem era em Abraão, era em Isaac, em Jacó, nos 12 filhos de Jacó, que gerou a nação de Israel, cuja tribo de Judá ele veio a nascer. E quando olhamos para isso, Davi remeteu lá atrás dizendo: nós de fato somos peregrinos, estamos nessa terra de passagem, estamos indo para um outro lugar, e o meu tempo já está findando. E quando olhamos na questão da peregrinação, nós encontramos Deus chamando Abraão para ser peregrino. Mas Deus não só chamou Abraão para ser peregrino, Deus chamou Isaac, filho de Abraão, para ser peregrino. Mas não só ficou em Isaac, Deus também chamou Jacó para ser peregrino. Mas não só ficou em Jacó, Deus chamou toda a tribo que nasceu, toda a nação, para ser peregrino em terra estranha. Deus havia reservado uma terra melhor para eles, mas antes que essa terra chegasse, eles precisariam peregrinar, andar. E quando Deus apareceu para Abraão, no capítulo 12, você conhece a história, Deus disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então a primeira aparição de Deus para Abraão foi dizendo: olha, eu quero que você ande, eu quero você andando. Para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, cheio de fé, creu naquela palavra. Mas o fato é que não só ficou nessa palavra. Deus estava dizendo: por causa dessa tua atitude, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Aquele que te abençoar será abençoado,
e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Queridos, preste bem atenção. Quando Abraão sai nessa peregrinação, logo ele encontra a terra do Senhor e ele para lá nos carvalhos de Mamre, e lá ele faz um altar ao Senhor, e diz o texto que Deus disse: toda essa terra aqui é de você, eu vou dar aos seus filhos, aos seus descendentes. Mas algo aconteceu naquela terra. Diz o texto que a terra passou-se por uma seca. Deus cerrou os céus naquela terra e não havia chuva. Preste bem atenção. Na terra da nossa peregrinação, no tempo que estamos andando por esta terra, o tempo que Deus nos deu para viver nessa terra, nós passaremos por momentos de seca, passaremos por momentos de sequidão. E a sequidão veio para os dias de Abraão. E diz o texto que ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Capítulo 12, versículo 10. Ele desceu para o Egito, porque lá havia abundância. Amados, Abraão ainda estava aprendendo a peregrinar com Deus. Abraão ainda não era íntimo de Deus. Abraão estava num processo de aprendizagem. E o fato, irmão, é que quando aceitamos a Cristo e decidimos carregar a nossa cruz após Ele, nós não nos tornamos especialistas de um dia para o outro em conhecer a voz de Deus. Nós tropeçamos, nós erramos, nós tomamos atitudes precipitadas. E Abraão ainda não havia entendido que quem resolve andar a peregrinação de Deus, quem é chamado para ser peregrino nesta terra, tem que ficar debaixo de direção, de revelação, tem que andar aonde Deus quer que ele ande, tem que passar por onde Deus quer que ele passe, tem que ficar aonde Deus quer que ele fique. E Abraão ainda não havia aprendido isso. Então ele correu para o Egito no desespero, no calor do momento, na atitude. Há quem diga assim: eu não esperarei por Deus em tudo que eu fizer. Alguma coisa é verdade. Eu penso que Deus não vai chegar para mim se eu sei fazer comida. Deus não vai chegar para mim e vai fazer comida para mim, porque eu sei fazer comida. Tem comida no meu armário, eu tenho que comer. Então não espere que Deus vai fazer comida para você. Mas existem certas atitudes, atitudes de ir, atitudes de vir, decisões importantes que precisamos tomar. Devemos esperar em Deus para que Ele nos guie, para que Ele nos dirija. Ah, queridos, mas Abraão ainda não conhecia isso. Abraão estava aprendendo. E ele chegou para lá e ele viu que a mulher dele era muito bonita. Depois você leia capítulo 12, a partir do versículo 10 de Gênesis. E ele começou já contando uma meia mentira. Disse assim para a sua mulher, porque eles eram meio irmãos. Disse assim: se alguém perguntar que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Porque se alguém souber que você é minha esposa, vai me matar para te tomar por mulher. Então perceba que Abraão tinha medo de morrer. Abraão, não querendo morrer, inventou uma mentira para não ser prisioneiro ou refém dos egípcios. O plano dele deu errado. Quando ele falou, é minha irmã, logo os egípcios tomaram a esposa dele. E ela era muito bonita, entregou para Faraó. Mas diz o texto que Deus apareceu para Faraó e disse assim: ei Faraó, entregue a mulher de Abraão, porque esta mulher é casada. E se você não entregar, em todo o Egito não vai mais nascer criança. Eu vou fechar a madre de todo o Egito. Logo, o Faraó, com medo e temor do Senhor, entregou a mulher a Abraão e disse assim: sai daqui, rapaz, some dessa terra. Perceba que Abraão desceu para o Egito por sua própria direção. Chegou lá, perdeu a mulher. Chegou lá, Faraó descobriu que ele era um mentiroso e expulsou ele dali. Por quê?
porque quem Deus chamou para peregrinar, tem que peregrinar aonde Deus escolheu. Se Deus está dizendo, eu quero que você faça a tua tenda aqui, obedeça. Se Deus está dizendo, levante a tua tenda e faça a sua tenda lá, obedeça. Deus nos chamou para andar debaixo da sua direção. Quem anda diante de Deus tem revelação e tem direção. Amados, mas parece que Abrão aprendeu. No capítulo 13 ele voltou para a sua terra. Depois você leia. E Deus começou a prosperar Abrão. Deus começou a prosperar o seu sobrinho Ló. E começou a multiplicar o seu rebanho, o seu gado. De repente a sua fazenda começou a aumentar, a fazenda de ambos. E eles começaram a brigar. Abraão era o homem da paz. Disse assim, não vamos brigar. Nós somos parentes. Não é bom que vamos brigar. Então Abraão parece que estava aprendendo. Ele disse assim, se você escolher a direita, eu escolherei a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolherei a direita. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão agora não queria mais tomar decisão por si mesmo. Abraão estava dependendo de Deus. Eu vou ficar aonde Deus quer que eu fique. Que Ló tome a decisão. A decisão que Ló tomar, eu creio que Deus vai me abençoar do outro lado. Eu não vou escolher mais andar por minha própria direção. Meu querido, Abraão estava aprendendo. E diz o texto que Abraão escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, porque viu que era um lugar abençoado aos seus olhos. Mas diz no capítulo 13, versículo 14 do livro do Gênesis, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, disse, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar. Versículo 17, levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Ei, Abraão, percorre essa terra. Eu te chamei para peregrinar nesta terra. Anda por esta terra. É aqui que eu quero que você ande. É aqui que eu quero que você ande. Eu quero você andando neste lugar. Aleluia. 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 Diga comigo, os peregrinos de Deus. Tem direção. Tem direção. Querido, quem é peregrino de Deus não anda sem direção. Não anda sem direção. Os dias de Abraão passou, chegou os dias de Isaac. E também Isaac passou por um momento de seca. Querido, meu pai passou por seca. O filho também passa por seca. O neto também vai passar por seca. Todos passam por momentos de sequidão. Com Isaac não foi diferente. Isaac, de repente, um homem rico, abençoado, herdeiro de Abraão, herdeiro das promessas. Agora a terra estava vivendo uma nova sequidão. E diz o texto no capítulo 26 de Gênesis, que Isaac foi até a terra dos filisteus, Gerar. Versículo 2 do capítulo 26. Apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente, todas essas terras darei a ti, porque tenho jurado a Abraão. Preste bem atenção, Isaac estava sendo tentado talvez de ir para o Egito, seguindo os passos e o mau exemplo de seu pai Abraão no passado, mas Deus é o Deus da direção. E Isaac
Era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando você vai lendo a história, você percebe que Isaac é um homem de oração. É um homem que passava tempo com Deus em oração. É um homem que aprendeu com Abraão como adorar, como servir, como buscar. Então Deus apareceu para ele e disse: fica aqui, rapaz, porque vou te abençoar nessa terra. Aleluia! Aleluia! Quem é peregrino de Deus tem direção. Amados, Deus abençoou Isaac tão grandemente na terra dos filisteus, que você vai ler no capítulo 26, diz o texto: ele plantava a tua semente e nascia 100 vezes aquilo que ele plantava. Se ele plantava 1, nascia 100. Se ele plantava 100, nascia 1000. Se ele plantava 1000, nascia 10.000. Porque a bênção de Deus da prosperidade estava com ele. Por quê? Porque ele resolveu ficar aonde Deus mandou ele ficar. Peregrina aonde Deus mandar que você deva peregrinar. Queridos, agora preste minha atenção. Os dias de Isaac também passou. Chegou os dias de Jacó. No capítulo 28, ele, porque tomou a bênção de seu irmão Esaú, ele teve que fugir da terra de seus pais, da terra que um dia seria sua por herança. Deus aparece com ele ali em Berseba. Diz o texto que Deus diz assim no versículo 15 do capítulo 28 de Gênesis: ei Jacó, eu estou contigo, eu te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito ao teu respeito. Perceba que Jacó estava fugindo, com medo de morrer por seu irmão Esaú, mas Deus disse a Jacó: Jacó, não tenha medo, eu sou contigo. Então Jacó estava em fuga, mas Deus disse para Jacó: Jacó, você está fugindo? Mas não se preocupe, eu estou com você nessa fuga. Às vezes, irmão, o peregrino de Deus precisa fugir, mas Deus está com ele naquela fuga. Deus estava com Jacó naquela fuga. Se Deus quisesse que Jacó ficasse ali, Deus o guardaria ali, mas não. Deus estava com ele naquele negócio. Pode ir, Jacó, porque eu serei contigo lá em Padã Arã. Eu te guardarei ali e eu te farei voltar. Ele passou mais de 20 anos em Padã Arã, e quando ele volta, ele foi só com um cajado na mão e com a roupa do corpo. Mas quando ele voltou um homem muito rico, um homem próspero, um homem que tinha fazenda, um homem que tinha vaca, um homem que tinha gado, um homem que tinha jumento, um homem que tinha uma família grande, um homem que tinha já 12 filhos, um homem muito abençoado por Deus. Quando ele volta, está na terra da promessa, peregrinando por ali, porque era habitante de tenda. Amados, veio a seca também para ele. Perceba, irmão, que não há como guardar o seu filho e não há como guardar o seu neto. Não tem como. Você não consegue se guardar, nem guardar seu filho, nem guardar seu neto. A seca vai vir para eles. Pode passar o tempo que passar. Quem vai guardar é Deus. Quem vai suprir é Deus. Eu costumo dizer à minha esposa e aos meus filhos: olha, eu sou um mero representante aqui, porque eu não guardo ninguém. Eu sou uma ilusão de segurança para vocês, porque se Deus não me guardar, eu também estou numa fria. É Deus que guarda. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que ele está dizendo? Põe a sentinela, mas quem guarda é Deus. Você se levanta para buscar o pão, para trabalhar, mas se Deus não preparar o teu pão, não adianta você trabalhar. É Deus que supre todas as nossas necessidades. O mesmo Deus que andou com Abraão foi o mesmo Deus que andou com Isaac, foi o mesmo Deus que andou com Jacó. E agora, no tempo da sequidão, Jacó descobriu, depois você leia, que lá no Egito havia pão. Lá no Egito havia pão.
E ele disse para os seus filhos: vai buscar pão lá no Egito. E ele não queria descer para o Egito, mas ele disse: vamos comprar pão no Egito. E quando chegou lá, os irmãos conhecem a história, foi descoberto que o filho dele, que ele pensou que havia morrido, estava vivo e era governador de lá. E o filho dele disse: ei papai, vem morar comigo aqui, vem para cá. Mas Jacó estava com medo de descer para o Egito, porque quando o avô dele desceu, Faraó expulsou. Quando o pai dele foi descer, Deus falou: não desce. Por que eu vou descer? Por que eu vou descer? Mas aí diz o texto que Deus apareceu para ele em sonho. Gênesis capítulo 46, versículo 2 a 4. E Deus disse: ei Jacó, sou eu que estou te guiando para lá. Versículo 4: e descerei contigo ao Egito. Capítulo 46, versículo 4 de Gênesis: e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Meu querido, perceba, quem é peregrino de Deus não anda sem direção. Se Deus está dizendo: desce para o Egito, pode descer. Não queira descer sem Deus mandar. Mas se Deus está dizendo: eu vou te sustentar lá, então fica em paz. Se Deus está dizendo: eu vou suprir as vossas necessidades nesse lugar, fique em paz. Meu querido, Deus supriu Israel no Egito por 430 anos. Foi lá no Egito que Israel desceu com 70 almas. 70, imagina, irmão, 70 almas desceu para o Egito. Era o tamanho da família de Jacó. Depois de 430 anos, era mais de 3 milhões de pessoas. Por quê? Porque Deus estava abençoando os peregrinos no Egito. Deus estava prosperando o peregrino no Egito. Meu querido, nós estamos passando por aqui nesta terra como peregrinos, é verdade, mas Deus vai suprir a necessidade do peregrino. Deus vai multiplicar o peregrino. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, com base desta palavra, a sua família vai multiplicar. Deus vai aumentar, Deus vai multiplicar, Deus vai trazer prosperidade, os seus filhos vão crescer, Deus vai suprir, porque Deus é Deus de promessa na vida do peregrino. Aleluia! Daema que mandará o Esséria, Deremalamasuri andará o E. Aleluia! 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 Madema que Súria. Amados, o fato é que as coisas para a nação de Israel no Egito estava muito boa. Diga comigo, as coisas estavam boas. As coisas estavam boas. Muito boa. Muito boa. Muitíssimo boa. Muitíssimo boa. Mas era hora de partir. Irmão, quando é hora de partir, as coisas começam a dar errado. Porque a gente quer ficar. A coisa tá boa. Nós estamos crescendo. Nós era 70. Nós somos quase 3 milhões de almas agora. Nós se multiplicamos. Nós somos ricos. Nós somos prósperos. A bênção de Deus está conosco. Faraó é nosso amigo. Todos honram a família de José. Mas Deus queria que Israel voltasse para a terra da promessa. O tempo de ir para a sua terra está chegando. Então, quando começa a chegar o tempo de irmos para o nosso lugar de destino, o que é bom começa a ficar ruim. As coisas começam a apertar. As coisas começam a apertar.
Quero contar uma experiência aqui que eu vi acontecer. Minha tia Jaene morava, como mora, no Pouso Alegre ainda. Aconteceu algo interessante ali. A igreja do Pouso Alegre foi construída praticamente pelo o meu tio Cláudio e a minha tia Jaene. Não quer dizer que eles fizeram tudo, amém? Mas como eles eram muito prósperos na época, tinha uma lojinha, um armarinho que prosperava. Irmão, eles abençoaram demais a construção daquela igreja. Demais. Só que aí, irmão, aconteceu algo ali. O povo falava assim: vamos lá na igreja da Jaene. Começou esse ditado. A igreja da Jaene. Não era a igreja de Deus, nem a Assembleia de Deus. Igreja da Jaene. E era assim. Ó, vamos lá na igreja. Que igreja? Tem igreja aqui no Pouso Alegre? Tem. Nunca vi. Aí falava Jaene. Ah, igreja da Jaene. Queridos, e Deus então quis que aquilo acabasse. Deus quis tirar o nome da minha tia Jaene daquela igreja. Quem quis? Deus. Para quem conhece a história das Assembleias de Deus, o pioneiro Gunavingre, ele disse assim: eu vou voltar para minha terra, para que ninguém diga que a igreja Assembleia de Deus só ficou de pé porque eu estava aqui. Ele voltou para a terra dele e foi morrer na Suécia. E a obra de Deus ainda está de pé. Por quê? Porque não é a obra de Gunavingre. A obra é de Deus. E Deus resolveu tirar o nome da Jaene daquela igreja, que é a minha tia. Amados, a lojinha dela começou a ficar meio difícil o negócio lá, irmão. O pessoal comprava fiado, não pagava. Começou a ficar difícil. E meu tio desesperado, ninguém sabia o que fazer. E as coisas ficando difícil. Meu tio devendo na praça porque comprava, né? Compra material, esperando vender para pagar o material. Não conseguia pagar. E passando cheque, e aquela luta. Aí a irmã da minha tia disse assim: ei, por que vocês não fecham a lojinha e vem morar aqui em Perus? Tem uma casa vazia aqui. Sai daí um pouco, vem tentar outra coisa. Aqui em São Paulo você pode arrumar um serviço aqui, vai ser até mais perto. E eles falaram assim: não, de modo algum. Aí eles conseguiram pagar as dívidas deles. Parece que Deus mandou aquele refrigério, pagou todas as dívidas. E eles disseram assim: agora está na hora da gente ir para Perus. Aí eles pediram conselho para um pastor, não vou citar o nome, mas se eu fosse o pastor, eu daria o mesmo conselho. Eles disseram assim: pastor, minha cunhada lá em Perus quer que a gente vai morar lá, o que o senhor acha? A gente deve ir? O pastor falou assim: rapaz, vocês têm a casa de vocês aqui, mas vão na casa dos outros. Que coisa doida que é essa? O pastor disse esse conselho. E se fosse eu, falaria a mesma coisa. Você tem sua casa, vai para casa dos outros? Que conversa piada que é essa? Fica aqui. E eles resolveram ficar. Aí as coisas piorou tanto, irmão. Piorou tanto. Eles falaram assim: vamos ter que ir embora. E foram para Perus. Ficaram lá 3 anos e meio, mais ou menos. E a igreja da Jaene continuou funcionando. Sem a Jaene tá lá. E as pessoas ficaram assim: caramba, né? A Jaene foi embora. Tem uma igreja aí, né? Rapaz, eu acho que essa igreja não é da Jaene, não. Glória. Eu acho que essa igreja é de Deus. Aleluia. Porque já faz muitos anos, fazendo anos que ela saiu daqui, não vem nem visitar. E a igreja tá aí, é no quintal, e tem um muro lá, é no quintal, é na esquina assim. Você conhece a igreja que era da Jaene e não é mais? Nunca foi? Queridos, passou-se o tempo, o povo começou a ver: não, tem uma igreja de Deus aqui. Aleluia. Tem uma igreja de Deus assim. Quando o povo foi curado, sabe o que aconteceu? Deus trouxe a irmã Jaene de volta. A irmã Jaene voltou, está lá até hoje. Sabe por quê? Porque quando é hora de ir, não adianta querer ficar. As coisas começam a ficar difíceis.
Irmão, Faraó começou a colocar pressão em cima de Israel. Eles tinham que trabalhar sol a sol, fazer cidade para os egípcios. Eles sofriam, eram escorraçados, apanhavam, os seus filhos, homens, eram mortos. E mesmo assim eles continuavam crescendo. Até que um dia eles começaram a clamar: Senhor, a gente não quer ficar aqui mais não. A gente quer ir embora. Tira a gente daqui, Senhor. Irmão, se as coisas na terra for 100% para os crentes, para quem ir para o céu, né, irmão? Para quem ir para o céu? Irmão, só quer ir para o céu quem entende que aqui na terra não é bom. É por isso que existem lutas, dificuldades, pelejas, choro. Aqui na terra há choro, há dor, há lágrimas. Mas no novo céu e na nova terra, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, velórios ali não existirão, não haverá hospitais ali, porque a saúde eterna, vida eterna, paz eterna, alegria eterna. Aleluia, eu quero ir para lá. Lá é o nosso destino. Aleluia. Lá é o nosso destino. Aleluia. Queridos, já quero concluir aqui. Abra comigo você no livro de Neemias, capítulo 9. Israel então sai do Egito porque clamou, porque não quis ficar mais lá. Israel não quis mais ficar no Egito. Então Deus levantou Moisés e os tirou de lá com mão forte, através de 10 pragas. Passaram o Mar Vermelho e foram viver no deserto. E viveram ali por 40 anos. Olha o que diz aqui Neemias, capítulo 9, versículo 19. Você achou aí? Eu quero que você ache. É importante esse texto. Olha o que diz Neemias, versículo 19. Todavia, tu, pela multidão das suas misericórdias, os não deixaste no deserto. Olha o que Neemias está dizendo. As misericórdias de Deus não permitiu que Deus abandonasse aqueles milhares de almas no deserto. Salmo 23, parte final, diz assim: certamente que a tua bondade e as suas misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não sei qual será o tempo da sua peregrinação, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus não te deixará. Aquilo que Deus disse para Jacó, capítulo 28 de Gênesis, versículo 15: eu não te deixarei, nem te abandonarei. Eu estarei contigo aonde você estiver. Eu vou te guardar, vou te suprir, vou te sustentar, vou te multiplicar, vou te abençoar. E Neemias está dizendo: o povo estava no deserto, mas a multidão da misericórdia de Deus estava ali. Versículo 19: a coluna de nuvem nunca se apartou de dia. Nunca faltou sombra para Israel no deserto. Meu querido, se você está diante de uma luta e está muito aquecido a batalha, a Bíblia diz, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus manda dizer para você: há uma sombra de Deus para te refrigerar. E aonde está esta sombra? No esconderijo do Altíssimo. É lá no esconderijo. Há um esconderijo de Deus para você. A sombra do deserto. O sol não te molestará de dia. Aleluia.
A luta diária pode estar ferrenha, pode estar travada, mas tem sombra. Na onde tem essa sombra? No esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Vá para um lugar secreto e se abrigue debaixo desta sombra. Busque refrigério em Deus. Ser refrigerado pela presença do Senhor. Glória a Deus. Neemias continua dizendo: nem a coluna de fogo de noite. Querido, eu não sei qual é o tamanho das suas trevas, mas há uma coluna de fogo para iluminar. O crente não só consegue andar de dia, mas também consegue andar de noite. Nada impedirá a marcha do peregrino de Deus. Nada impedirá a marcha daquele que anda debaixo de uma direção divina. Versículo 20: o teu bom espírito estava lá para os ensinar. Meu querido, Deus quer ensinar você no tempo da sua peregrinação. O Espírito de Deus quer te guiar, quer te ensinar. Ele está dizendo: o maná não tiraste, Deus tem pão. A água lhe deste para saciar sua sede, Deus tem água. Versículo 21: desse modo o sustentou por 40 anos no deserto, não faltou nenhuma coisa. As vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. As vestes não envelheceram e seus pés não incharam. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, depois você leia a parte final, diz assim: Deus dizendo: coisa nenhuma lhe faltaste. Diga comigo: coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu não sei se você precisa de coisas, mas se você precisar de coisas, coisa nenhuma te faltará. Deus também supre o teu povo com coisas. Eu não sei que coisa você precisa, mas para aquele que está peregrinando debaixo de uma direção divina, coisa nenhuma faltará. Jesus disse aos seus apóstolos: quando você for fazer minha obra, não leve 2 túnicas, não leve 2 sandálias, nem leve comida, porque eu vou suprir as vossas necessidades. Coisa nenhuma faltará. O Deus de prosperidade vai suprir você nesta caminhada. Coisa nenhuma faltará. Para encerrar, quero testemunhar uma experiência que vivi. O meu filho, que já é falecido, há anos atrás, ele me pediu um tênis Society. É aquele tênis que você joga a bola, vai para todo lado. O tênis é um trator, aquele tênis lá, né? E eu disse assim: filho, eu vou te dar, só que eu não tenho condição agora. E ele, menino obediente: amém, pai, tudo bem. Aí passou-se um mês e pai, e aí, pai, filho, eu vou te dar, mas postergando, porque não tinha como dar. Irmão, o primo dele, o pai dele comprou um novo para ele, e ele pegou, o primo dele não sabia de nada, tá? E trouxe o usado. Mas sabe o usado bom? Eu uso coisa usada, tá, irmão? Pode ficar em paz. Aí, querido, trouxe para ele. Bom, excelente, dá para usar, dá para arrebentar aquilo lá, né? Rapaz, ele ficou contente de receber aquilo. Pensa na alegria do moleque. Quem foi que preparou? Deus. Eu não tinha, Deus preparou. Mas aí aconteceu algo dentro do meu coração. Eu fiquei triste. Falei assim: puxa Deus, eu que queria dar. É vaidade, né? Vaidade de pai. Triste. Puxa Deus, eu que queria dar. Lógico que eu não expressei para ninguém esse sentimento, né? E o meu filho mó contente com aquele tênis lá, irmão. Pensa num filho contente. Passou um ano o tênis lá. Parece que ele só tinha aquele tênis, ele não tinha mais nada. 1 ano, tênis lá. 2 anos, o tênis lá. Criança cresce, não cresce, irmão? 3 anos de uso, o tênis lá. Eu comecei a ficar assim, né, meu? Estranho, né? Estranho. E meu filho amava aquele tênis. Quando deu 5 anos de uso, e o moleque crescendo, o sapato estava crescendo, irmão.
eu disse para Deus: Deus, eu reconheço a sua grandeza. E eu te exalto por esse presente. Porque se eu tivesse dado, já havia perdido. Mas como o Senhor deu, Ele está usando até agora. O Deus do passado é o Deus do presente. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Será de amanhã eternamente o mesmo. Você consegue dizer amém por esta palavra? Que Deus nos abençoe. Agradeço a Deus por esta oportunidade e devolvo a palavra à nossa pastora Áurea. Louvado seja Deus. Graças a Deus.